Vlamir Brandaliz, vamos falar de milho então? Então, daqui a pouquinho vou chamar primeiro a nossa vinheta, depois a gente vai mostrar os preços. Então, agora nós vamos às notícias do milho com Vlamir Brandaliz e um oferecimento da ferramenta Inovpab. Notícias do milho. Oferecimento Inovpab, a ferramenta do produtor rural. Já temos os preços lá na Bolsa de Chicago na tela. O julho 25 a 4,43, o setembro a 4,28, o dezembro a 4,42,75 e o março 26 a 4,57,50. Mercado subindo entre 1 e 4 pontos nesse instante. Aqui no Brasil, nossa referência, ó, nós temos o julho 25 a 63,17, com ligeira alta, o setembro a 63,87, também com leve alta. O novembro, trabalhando ali bem próximo da estabilidade, a 67,69 e o janeiro 26 a 71,70, subindo 0,17% nesse instante. Vlamir Brandaliz, no caso do milho, esse conflito, né, que escalonou agora entre Israel e Irã, tem algum efeito, principalmente lá na Bolsa de Chicago? Depois quero saber se tem aqui também para o Brasil, já que o Irã é um dos maiores compradores de milho aqui do Brasil. Olha, o efeito de Chicago, ele tem sim, mas é como a safra americana vinha muito bem, né? Como o relatório do USDA próprio mostrou, ele está tendo um efeito menor. Ele tem um efeito importante sobre o etanol americano, né? Que geralmente puxa petróleo, o etanol americano sobe junto. Mas o milho não estava caindo tanto como tinha mostrado, a soja tinha recuado na semana, vinha frágil, né? O milho está sustentando bem os 4,20 de suporte, porque ele está de olho também numa safra maior que o USDA apontou ontem, né? Então o mercado pode ter uma safra maior de milho. Isso acaba limitando um pouco o fôlego altista lá, mas ele tem um ambiente positivo. Se o petróleo seguir em alta, ele vai ter mais alta nos indicativos de Chicago. O ambiente do milho é positivo pelos fundamentos dele mesmo. A questão do etanol valorizado em função do petróleo também ajuda. Então, o mercado de Chicago, ele está numa correção daqueles tipo assim, subindo degrau em degrau. Como a soja está muito frágil, só comparando um com o outro, ela tinha caído e estava frágil, e essa notícia nova, dupla quase aí, entre China vai voltar a comprar e a guerra lá no Irã, isso trouxe dois fatores importantes. No caso do milho, a China não compra milho americano, praticamente quase nada. Então é mais essa questão da influência do petróleo. Então ele está com o ambiente e vai seguir. E é possível que na semana que vem esse ambiente aí do milho, talvez até o final da tarde, o setembro, que é importante, venha bater os 4,30. É um número importante, né? A gente sempre falado que o 4,20 é o suporte, né? Que isso vai segurando as posições. E o ambiente do milho continua sendo positivo. Continuo vendo o milho positivo, porque mesmo sem guerra, com guerra, ou com essa questão do acordo ou não da China e Estados Unidos, o milho tem fundamentos dele mesmo positivas. Então, o milho não depende do acordo entre Estados Unidos e China. Os compradores de milho americanos, os principais são México, Japão e Coreia do Sul, além da Colômbia, que levam a maioria do milho americano. Então, não depende da China. Mas no caso aí da alta mais constante, aí depende também dessa questão da guerra, né? Com a guerra, valoriza petróleo, o etanol fica mais atrativo e automaticamente ajuda milho, né? Isso ajuda tanto o milho no mercado nacional, milho internacional e o pessoal do etanol brasileiro que exporta etanol, né? Então acaba valorizando o sistema, né? Ô Vlamir, e como é que a gente pode analisar o mercado do milho aqui no Brasil nessa sexta-feira? Como é que a gente está caminhando para fechar essa semana? Olha, hoje pela manhã, agora até o meio-dia, os portos brasileiros estavam pagando 50 centavos melhor que ontem. Então começa aí na faixa 65,5, 66 no agosto e vai até os 70 no dezembro. Ontem ele pagava 50 centavos, abaixo do que está hoje, a R$ 1, depende do mês. E ele melhorou 50 centavos. Eu acho que tem fôlego para melhorar mais, tem ambiente para melhorar mais. O Brasil é exportador, é o segundo exportador mundial que deve ser esse ano do milho. E há ambiente para isso. Então, também o milho mostra fôlego. A questão é que não valoriza mais porque nós temos a própria B3, né? Ela está com pequena alta justamente porque nós vamos entrar no pico da colheita, né? Então, 63 de suporte no julho, setembro é importante para o produtor, para o mercado tentar segurar. E a notícia para o produtor de milho nesse momento
que vai entrar no pico da colheita, dessa questão, que não é uma notícia boa, porque guerra nada é bom, mas é uma notícia que dá um suporte para o milho, né? Por causa do petróleo, né? O petróleo tem uma influência grande no milho, e o milho brasileiro também, uma boa parte dele esse ano, provavelmente nós vamos usar quase 20 milhões de toneladas de milho para etanol, acaba ajudando, né? Então é importante esse movimento aí para o produtor e o produtor ficar atento aí, né? Se tiver um pico de alta na semana que vem e o produtor precisar de caixa aí para o mês de agosto, começo de setembro, talvez tenha a oportunidade de garantir um número melhor do que vinha trabalhando, né? Uhum, muito bom, o senhor já deu a dica para o nosso produtor de milho, mas o senhor falou de colheita agora há pouco. E hoje nós temos um vídeo, nosso amigo Moacir Guarnieri voltou, Vlamir. E aí ele enviou aqui um vídeo, compartilhou conosco, atualizando as informações lá da região de Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. É isso que a gente vai acompanhar agora. Bom dia, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, às 7h40 da manhã, aqui ó, no pátio da casa, ó, já tem calcário, estamos esperando o milho secar, tu viu aí, eu te mandei, o Gênesis está com 21 ainda, o Pioneer com 25, o Grosseries 27, então vai mais uns 10 dias, tem que esperar vir para 18. E aqui nós temos aqui, ó, dando uma caminhadinha, o sol já tá forte, meu amigo, ó. E poeira, muita poeira aqui, ó. Mas a vida do Mato Grosso é essa, né, do centro-oeste, na verdade. E o milho tá bonito, ó, tá perdendo umidade, mas devagar. Mas é um bom sinal, né, João Batista? Tamo aí, vamos ver o que que vai dar. O que que vai dar, olha aí, ó. Milharal. Valeu, meus amigos, um grande abraço, um bom final de semana a todos. Deus abençoe nosso Brasil e sempre avante. Ô Vlamir, aproveitando esse gancho do Moacir aí falando de umidade, a gente ainda vai ver um final de semana com chuva em muitas regiões. A gente tem chuva no Paraná, chuva mais ao sul do estado de Mato Grosso do Sul também. Como é que o produtor está olhando essa questão da umidade? E queria saber também com o senhor se isso pode impactar esse andamento da colheita do milho segunda safra. A colheita da segunda safra está lenta justamente por isso, né? Se nós estivéssemos num período seco, nós estaríamos já perto de uns 10% da safra colhida, e hoje talvez esteja 4% a 5%. Então ela está lenta justamente porque o milho está perdendo umidade lentamente, em função das chuvas, da umidade, da temperatura baixa perante a época, né? Uhum. E automaticamente está segurando o ritmo, né? Mas as lavouras são bonitas, dá para ver que a espiga que o Moacir mostrou ali é uma espiga cheia, é um milho de alto potencial produtivo, e que nem ele está apontando que vai colher esse milho com 23, vai ter que passar por secador, porque ele depois não quer concentrar a colheita, deixar tudo para um período muito apertado ali no mês de julho, né? E é um risco também você ir deixando as lavouras todas no campo, né? Por causa que depois que o tempo seca, existe o risco do fogo pegar as lavouras e o produtor perder, né? Nessa hora. Então, nesse momento, a colheita vai lenta, mas eu acho que na próxima semana em diante ela vai ganhar ritmo, porque os produtores vão correr para colher, mesmo com umidade maior, passa por secador, para já ir dando fluxo, né? Para não deixar concentrar muito e depois ter que ter problema e atrasar a colheita efetivamente. Então, mas que vem uma grande safra, vem. Comercialização da safra, hoje a gente está com a avaliação dela de mais ou menos 47 milhões de toneladas negociadas, isso dá uns 44% dela. É bem abaixo da média, né? A média é acima de 50%. O produtor está com bom volume vendido porque é uma grande safra. Mas ele tem grandes volumes de milho na mão e agora tem que começar a ficar atento ao mercado também, né? Nós estamos no momento que o mercado começa a dar avanços lá fora e pode abrir janelas aí para o produtor fazer fechamentos.